Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Centro de Estudos em Cultura da Paz. Esta produção dá início à nova série criada por nós do Centro de Estudos no ano de 2016, cujo título é Audiolivros da Lux. Na série, disponibilizaremos gravações de várias obras importantes para aqueles que desejam ter contato com conteúdos que ajudarão a pensar e criar estratégias para viver bem na nova era da civilização que gradativamente se instala em nosso planeta Terra. Inauguramos a série com o áudio da obra Taoísmo, a busca da imortalidade, de autoria do Dr. John Blofield. Neste áudio, trataremos especificamente da parte introdutória da obra e desejamos que apreciem sua audição. Desde já, a agradecemos por acompanhar nosso trabalho e lhe desejamos muita saúde e sucesso. Namastê. Vamos ao áudio? Vamos lá então. Obra Taoísmo, a busca da imortalidade, de autoria de John Blofield. Introdução. O taoísmo, venerando, misterioso, encantadoramente poético, nasceu em meio às brumas que escondem os primeiros passos da civilização e é a expressão imorredoura de um antigo modo de vida esquecido pelo mundo. Agora que o vagalhão vermelho pagou sua pátria de nascença, quem poderá antever seu destino futuro ou apontar que resquícios dele hão de sobreviver? Pessoas que reconhecem o caráter divino da natureza e aspiram ao triunfo do espírito ante o tenebroso assédio do materialismo, nele encontrarão um tesouro onde, a par de finas joias de valor intrínseco, apenas modesto, faíscam pérolas inapreciáveis e jades translúcidos. Folclore, ciências ocultas, cosmologia, yoga, meditação, poesia, filosofia quietista, misticismo exaltado. O taoísmo tem tudo isso. Tais são os dons acumulados pelos filhos do Imperador Amarelo ao longo de nada menos que 5 milênios. Os menos significativos constituem o estofo multicor do mito e da poesia. O mais precioso aponta para a luminosa consecução do destino espiritual do homem, mediante um ensinamento que lhe faculta ascender do estado mortal para o imortal e erguer sua morada acima da dos deuses. Com a única exceção da filosofia desses deleitosos sábios, Lao Tse e Chuang Tse, é espantoso que tão poucas referências ao taoísmo possam ser atualmente colhidas nos escritos ocidentais. Há traduções de Tao Te Ching de Lao Tse, e a obra de Chuang Tse começa a despertar parte da atenção que lhe cabe. Mas, e o resto? Chega a parecer que, por uma irônica reviravolta do destinos, os taoístas ainda estejam amargando sua temeridade em rir da carrancuda retidão dos confucionistas, que também não deixaram de ser varridos no início do século. Risonhos individualistas que, como os jovens de hoje, motejavam a inflexibilidade e a pompa sob todas as suas formas. Eles foram sufocados pela hierarquia reinante à medida que o povo se despojava da superstição, própria apenas de camponeses iletrados,
e o mito de que o taoísmo nada mais tem a oferecer senão superstições pitorescas, mas sem valia, perdurou de certa forma até hoje, até o budismo tibetano há bem pouco assumir sua forma mais degradada. Curiosamente, embora tanto estudiosos chineses quanto ocidentais tenham repetido as críticas dos confucionistas que acusavam o taoísmo de ser um sistema absolutamente corrompido, raramente encontrei quem, antes do domínio comunista, tenha de fato visitado um retiro taoísta por mais de um dia ou descoberto por si mesmo o que ocorria ali. Quanto a mim, estive inúmeras vezes naqueles locais aprazivelmente situados e cheguei à conclusão de que, embora certas restrições ao taoísmo ocasionalmente se justifiquem, em sua maioria pecam pela falsidade. Minha primeira surpresa foi descobrir que, a despeito de uma suposição amplamente difundida, Lao e Chuang não foram os verdadeiros fundadores do taoísmo, mas admiráveis florescências numa árvore já vetusta em seu tempo, com 2.500 anos de idade. Com efeito, Chuang Tse faz frequentes e não irônicas alusões a seu tradicional fundador, Huang Ti, o Imperador Amarelo. Se esse excelente monarca de fato existiu como pessoa, pouco ou nada importa. As datas de seu reinado, 2697 e 2597 a.C., remetem-no a uma época tão remota e atribuem-lhe um governo tão longo que não podemos nos esquivar a considerá-lo uma figura total ou parcialmente mítica. Pois, bem, mesmo supondo-se que tal pessoa jamais tenha existido, as lendas poéticas que a envolvem dão-lhe como que um toque de realidade. E por que não aceitá-lo como representante simbólico dos nebulosos fundadores do taoísmo, de há muito imersos nas sombras da pré-história? Seus seguidores referem-se poeticamente a ele como pessoa. Seria absurdo secundá-los quando, em nossos livros de história, acompanhamos os romanos na crença a respeito de Rômulo e Remo. Os próprios taoístas gostam de se referir a seu sistema como Huang, honrado assim tanto Huang Ti, o Imperador Amarelo, quanto Lao Tse como fundadores, do que asseverar ter o taoísmo degenerado de algo que ele nunca foi. Como já disse, de modo algum todas as crenças e práticas do Huang Lao têm valor significativo. Muitas são tão bizarras que provocam um sorriso, o que não é de surpreender quando se atenta para sua grande antiguidade. Contudo, no fundo desses mitos fascinantes existe um cerne de sabedoria e elevado anelo espiritual de tamanho impacto que soa quase forçado a acreditar numa antiga sabedoria, entre aspas, dispersa outrora pelo mundo e da qual subsistem ainda uns poucos fragmentos. O taoísmo Huang Lao pode ser concebido como um reino onde uma espécie de ingenuidade aldeã prevalece em suas vastas províncias. Na era central, há um jardim adornado por outeiros e regatos, onde vagueiam poetas e amantes dos mistérios da natureza. Bem no meio, alcança-se a cidadela da sabedoria, tão sublime que induz a alma a projetar-se para além do mundo mortal, rumo ao âmago secreto do ser. Os estranhos que penetrarem nesse reino sem credenciais não adentrarão a cidadela sem algum esforço e cortesia de sua parte. Mesmo aquelas crenças Huang Lao que nos parecem puramente fantásticas
revelam o toque mágico da poesia e têm sido rica fonte de inspiração para pintores, calígrafos e gravadores em marfim e jade. Quase nunca deixam de ter algum encanto. Meu livro anterior sobre taoísmo, The Secret and Sublime, difere em muitos aspectos do presente quando o escrevi. Dispunha apenas do acervo de lembranças de minhas visitas a retiros encravados nas montanhas e conversações imperfeitamente rememoradas com os monges. Só podia falar em termos genéticos do yoga taoísta e outras matérias pertinentes à conduta espiritual, o cultivo do caminho, entre parênteses, pois o interesse primordial pelo budismo me fizera negligenciar oportunidades únicas de estudar com amplitude o taoísmo vivo. A omissão foi reparada graças a um presente inapreciável de um dos meus antigos alunos chineses, um livro publicado pelo Chung Hua Book Company, Taipei, Formosa, República da China, intitulado Tai Xia Yu Shen Xian, Filósofos e Imortais Chineses, entre parênteses, de Chu Shao Huiyans. O Tao Tsang, ou Cânone Taoísta, com seus 5.485 volumes, é tão alentado que um inglês pouco versado na língua chinesa como eu pode bem ter a escusa de sequer tentar descobrir seus mistérios. Já Xu Shao Xian está visto. Despendeu várias décadas nessa tarefa, pois seu livro contém a quinta essência do que há ali. Por múltiplas razões, não se pode traduzi-lo adequadamente, a menos que se tenha em mira um público seleto e dotado de amplo conhecimento da história chinesa e algo mais. Entretanto, é muito valioso como fonte material, quando mais não seja pelas citações cuidadosas dos grandes mestres taoístas de todos os tempos. Munido dessa e de outras obras, e apelando para minhas próprias reminiscências, a fim de dar colorido à cena, senti-me apto a escrever com muito mais autenticidade sobre o taoísmo que antes. Pelo que sei, o presente livro é a primeira tentativa de apresentar uma visão abrangente do taoísmo Huang Lao. O melhor de minhas pesquisas, cuja fonte principal é o trabalho de Xu, será encontrado nos capítulos 8 e 9. O precioso Yoga da Imortalidade, em 8 estágios, pormenorizado no capítulo 8, só pode ser praticado de maneira perfeita com a orientação de um mestre conspícuo. Certas omissões foram inevitáveis, pois o yoga é secreto e muito de sua essência jamais foi confiado à escrita. Lamentavelmente, é quase tão difícil encontrar mestres taoístas hoje em dia quanto chifres na cabeça de cavalos. Ainda assim, as instruções escritas de modo algum são negligenciáveis, apenas de não darem a conhecer todos os seus segredos. Podem conduzir-nos a um estado de exaltação espiritual, seja o yoga praticado por si mesmo, sua concepção original, entre parênteses, seja como suporte para outras práticas meditativas ou yógicas, taoístas, budistas, etc., entre parênteses. A descrição do yoga. Não é impossível que esse yoga, se cultivado com determinação por alguém que dominou verdadeiramente a arte da serenidade, leve a gloriosa apoteose espiritual mencionada no capítulo 9, isto é, a expansão do ser do yoga para abrigar o universo inteiro, sem dúvida a mais fascinante das perspectivas humanas.
Sou infinitamente grato ao dedicado estudioso Xu Shaoxian, cujo livro tanto poderá fazer em prol da sobrevivência do taoísmo nos perigosos dias que correm. Devo-lhe não só grande parte do conhecimento yógico a que aludi, como também inúmeras das citações do cânone taoísta dispensas pelo presente livro. Alguns detalhes fazem parte do corpo do texto, como a descrição da costa de Shantung, oposta às Ilhas dos Imortais, e os poemas que integram o capítulo sobre a poesia da serenidade, entre parênteses. Com a mesma efusão, agradeço a Burton Watson, em cuja tradução de Chuang Tse me abeberei a farta, como já em outra oportunidade. Ambos esses homens merecem o título honorário de imortais, e quem sabe se não ganharão a verdadeira imortalidade por obra de seu conhecimento e sabedoria. Quero externar ainda meu reconhecimento pela gentileza de Chonghua Book Company e da Columbia University Press, que me permitiram utilizar, respectivamente, as obras do Sr. Chu e do Dr. Watson. Entre as obras em inglês consultadas, as seguintes podem interessar aos leitores que desejam saber mais sobre o taoísmo. Yoga, Taoist Yoga, Lu Quan Hu. Filosofia, Truth and Nature, tradução particularmente esclarecedora de Tao Te King de Sheng Li. The Eight Immortals, Tao Magic, Creativity and Taoism, Taoism Holmes Welsh. A lista é breve, mas não poderia ser muito ampliada, exceto sob a rúbrica filosofia, pois é este o único aspecto do taoísmo vazado em obras disponíveis na língua inglesa. Mas, mesmo elas, quase sempre se limitam a um único assunto, o Tao Te King. Há muito que escrever sobre yoga taoísta e misticismo, principalmente. Magia taoísta e arte taoísta são outros campos férteis. Se algumas crenças taoístas nos parecem ingênuas, isso é mais que compensado por seus encantos poéticos. E mais, pode-se degustar a doce tranquilidade de filósofos e poetas arrebatados pelos mistérios da natureza, amealhar valiosos conhecimentos iógicos e até aprender a montar um dragão, voar por sobre as nuvens em demanda dos palácios dos imortais e, após cear com eles orvalho, brisas ou farinha de raios lunares, penetrar na verdadeira fonte do ser, o tal imaculado, indiferençado. Isso pode ser feito. John Blofeld, o qual certa feita recebeu o carinhoso apelido que gostaria de reviver, o ermitão cabeça de boi. Jardim dos Imortais, Festival do Meio Outono, 4.673, ano da ascensão do Imperador Amarelo, 1976. É isso, caro amigo, cara amiga. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora neste audiolivro e que as informações aqui compartilhadas lhe seja útil, é o que desejamos. Muito obrigado também aos mantenedores da ABSL, Associação Beneficente Seres de Luz, que desde 2014 nos ajudam a manter e qualificar todos os projetos que desenvolvemos por aqui. E, em especial, agradecemos à mantenedora Ana Cecília Freitas, que se incorporou ao nosso quadro de associados recentemente. Caso você também deseje colaborar financeiramente conosco, de forma esporádica, se for o caso,
ajudando-nos a manter, expandir e qualificar ainda mais os projetos inspirados a nós pela espiritualidade amiga, deposite algum valor que seja confortável para você em uma das contas citadas no rodapé deste slide. Saiba que sua participação é muito importante para nós e desde já agradecemos. Muito obrigado. Valeu, gente! Estejam sempre com Deus e venham conosco acreditar e investir na construção de uma sociedade planetária cada vez mais justa e fraterna. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Namastê!